Boa tarde, meus amigos. Como está você? Tudo bem? Tudo bem, amigo? Tudo bom? Graças a Deus, tudo em ordem, na graça. Pronto, pode chamar o seu sócio, Cleison. Esse aqui é o Dr. Felipe, tá? É o cara mais preparado com quem eu já tive a oportunidade de conversar a respeito desse mercado. E eu Obrigado. tenho conversado bastante, tenho bem aprofundado. Inclusive, não sabia que você era tão famoso, não, Felipe. Eu fui procurar sobre o mercado em si, eu não coloquei seu nome. Seção de crédito ali no Google, aparece muita coisa sobre você. Cada vez que o Felipe entra na sala, Cleison, aqui ó, eu já pego aqui o meu caderno. Ô, Cleison, pensa a responsabilidade que eu cheguei aqui e não tinha, e que virou, né, uma betoneira nas minhas costas. Tá bom, eu tô acostumado. É isso mesmo. Deixa eu dar uma chamada aqui no Glauco. O Glauco é o meu sócio, o Felipe. Tá certo, fica à Chama, vontade, fique em paz, tá? chamar aqui Pode ele. chamar ele, se por acaso a gente começar e eu tiver que voltar, não tem zero problema, você tá em casa. Vou até te antecipar aqui algumas informações, né? Eu trabalho no mercado financeiro desde 2012, quando eu saí do mercado de inovação. Melhor dizendo, quando eu finalizei um processo no mercado de inovação, né? Eu trabalho com inovação, na verdade, desde 2006 para cá, Certo? e em 2010 a gente fez aqueles eventos de liquidez muito interessantes que o mercado, que os startupeiros gostam de fazer. Foi Certo. meu primeiro caso de sucesso, de êxito, de sucesso de inovação, de startups. Na época, eu já tinha constituído uma fintech para o mercado financeiro, em parceria com Bradesco, Sul América, enfim, a gente já atuava muito nessa linha. Mas aí a gente fez a liquidação de todas as ações para uma grande empresa internacional, fomos para a Nasdaq, e aí eu virei de balcão, né? Eu saí da linha de startupeiro para aqueles que apoiam o empreendedorismo no país. Perfeito. E aí, como a nossa trajetória, que eu contei aqui em 2 segundos, ela não foi tão simples assim, a gente precisou de muitas pessoas de apoio, principalmente com relação à alavancagem de capital, entrada de fundo de investimentos e tudo mais. E fui me aprimorando nisso, criando mecanismos e estruturas para a gente apoiar e até mesmo ensinar o mercado de inovação na época. Hoje você tem aí muitas opções para o mercado de inovação. Sim. E aí, de lá para cá, a gente vem montando aqui modelos de estrutura de investimentos diversos. Certo. O Glauco chegou aqui. Opa, Glauco. Chegou de 2. Rapaz. Olá, boa tarde a todos. Eduardo, eu fiquei até intimidado com o Glauco agora, ele chegou com... Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Eduardo. Tudo bem? Dois lados. O Glauco chega de 2. Não, tá certo. Mas pode continuar, Cleiton. A gente vai avançando no tempo. Então, Felipe, nessa jornada eu já montei vários tipos de operações, agora eu estou como CEO de uma plataforma de investimento coletivos, que a gente tem aí uma forte parceria com o próprio Glauco, que apoia através do grupo que ele lidera na captação e conexão com investidores. A gente estrutura modelos de captação com investidores. E agora também a gente tem uma parceria muito forte juntas a gente está constituindo mais uma operação financeira, que é um banco de investimentos. Na verdade, a gente vai utilizar o serviço de base do Votorantim, né? E aí a gente vai conectar tudo isso através desse base, fazendo uma boa relação. Mas, enfim, do nosso lado aqui, a gente tem aí um bom trabalho de conversar com oportunidade de investimentos alternativos, sabe? E aí isso nos atrai, né? A gente precisa entregar para os nossos investidores coisas diferenciadas, com boa rentabilidade, com o máximo possível de segurança. Daí o Will nos apresentou aqui e estamos aqui nesse momento, tá? Cá estamos. Isso. Tá certo. Só me tira uma dúvida, você falou do Banco Votorantim, o C6 nasceu o Banco Votorantim, não foi? Eu não sei se vocês nasceu em Votorantim. Eu não sei. Posso estar errado, mas se não me engano,
o Banco Votorantim foi o precursor, o início do Banco C6. Foi? Eu lembro que, se não foi o C6, foi algum digital que hoje é muito relevante. Eu sei que o Votorantim comprou a Melius, que foi muito relevante durante um bom período, né? Sim. Ele fez uma aquisição recente. Dispensa apresentação, né, Cleison? É. A gente sabe. Bom, no fim, o Glauco, boa tarde, amigo. Como você está? Tudo bem? Joia. Oi, Eduarda, tudo bem? Tarde, Glauco. Vamos lá. Olá, boa tarde. Eu vou pedir para que o Wilton e o Pablo me direcionem para sanar as dúvidas, ou então para, tipo assim, era uma vez, prazer, Felipe, FSA, se vocês falaram de alguma coisa, e aí vocês me direcionam, e aí que não tem PDF, não tem PowerPoint, tá? Que vai na raça. Sim. Seja bem-vindo, Eduarda. O Falcon, me tira uma dúvida. Você também já atua no mercado, pelo visto, você já é do mercado, certo? Sim, sim. Pessoal, boa tarde. Só me apresentando, sou o Glauco, eu que sou responsável pela captação de investimentos, eu tenho um time comercial e a gente estuda, fui CFO de médio e grande porte, né? Atuei também na área comercial bastante, e aí a gente tem uma certa experiência e expertise administrativa nas empresas, inclusive em recuperação judicial, e aí a gente começou a levantar capital para investir em empresas da SA de capital fechado. E com isso a gente foi ganhando expertise, mas a gente sempre quis ter um controle maior, né? O Cleison veio ajudar aí a gente com um projeto de paz, e aí a gente decidiu se tornar instituição financeira para ter um controle maior das empresas investidas, porque uma coisa é você colocar o dinheiro no caixa lá e não saber o que a empresa está fazendo, né? Outra coisa é você acompanhar isso e enxergar do alto tudo que a empresa está fazendo, né? Então, é isso que a gente faz. Então, a gente capta recurso e agora a gente está se tornando base também para gerenciar esse recurso e aplicar nas empresas investidas com mais segurança. Perfeito. Tudo que aconteceu no mercado, né? Essa apresentação, né, Glauco? Não precisa, né? A gente está no mercado financeiro. E é isso que eu faço. Agora, queria entender o que vocês estão fazendo, como é que funciona a operação de vocês, como é que eu posso ajudar também. Vamos lá, com certeza, só pelo seu currículo você vai ajudar muito, não está nem sabendo, tá? Mas algumas coisas importantes. Quando você fala de BaaS, esse BaaS já existe, ele já está no ar, já é um sistema, ou ele ainda está em formatação? E se você tiver informação, quem seria o banco liquidante? Vai lá, Cleison. Vai lá, Cleison. A gente está em processo de implantação com o BV. Com o BV. Com o BV. Primeira linha. Porque as dificuldades hoje do BaaS, depois que aconteceu tudo que aconteceu na Faria Lima, é exatamente o que o Glauco falou, não dispensa apresentação, né? A gente sabe que isso tem sido, hoje, um movimento bem difícil de fazer. Os regulatórios hoje estão muito mais apertados e restritos, o que não é ruim para quem faz o trabalho direito, né? Separa joio do trigo. E eu conheço, como eu transito nessa área há algum tempo, eu conheço ótimas empresas, bancos liquidantes que poderiam ajudar vocês nisso, que eu faria a título de
comitê de boas-vindas, política de boa vizinhança mesmo, como, por exemplo, a Caitec, que é uma empresa aqui de São Paulo. Não sei se vocês estão em São Paulo, vocês estão em São Paulo ou não? Não, estou em Fortaleza. Fortaleza, Glauco, Glauco, está onde, amigo? Minas. Belo Horizonte. Quem está vivendo mesmo é o Glauco. Não é nem você que está em Fortaleza, tá? Então, a Caitec é uma empresa aqui de São Paulo, uma empresa que fez o BAS de várias empresas relevantes, um serviço muito sério. Eu conheço toda a diretoria da empresa, e eles não só têm um modelo de compliance muito ajustadinho, onde eles assumem a responsabilidade, não transferem para o BAS, né? Porque é muito fácil você cobrar, mas você faz o compliance, mas na hora que acontece alguma coisa, o culpado é o Glauco, né? E sem contar que a Caitec, ela recebeu um aporte de 1 bi, mas posso errar se falar se é de reais ou de dólares, do Fundo Soberano da Malásia. O Fundo Soberano da Malásia está entre os que mais tomam cuidado com lavagem de dinheiro e qualquer coisa que tenha vínculo que não seja totalmente lícito. A gente não pode esquecer que é na Malásia aonde o tráfico de drogas é punido com pena de morte. Então, eles são muito, muito sérios mesmo. A gente sabe muito bem... Oi? Só te passando, a gente está com o Banco Liquidante, é o Acesso 332, né? Isso também já está tudo fechado em contrato, então a gente já está... Inclusive, hoje a gente já foi homologado no Banco Central como correspondente... 322 é o código? Assim, né? É o OpenBV que eles criaram com a aquisição do 322. Legal. Então, hoje, inclusive, já saiu que a gente já é instituição financeira correspondente do Bacen. Então, graças a Deus aí, Gleice. Eu te mandei mensagem, né, mais cedo, né? Então, notícia boa. A gente vai receber aporte também. A gente tem negócios também fora do Brasil, né? E a gente vai receber aporte também, provavelmente. Mas eu não estou querendo receber muito aporte, não, porque eu quero ficar maior. Aí, senão eu sou diluído, né? Então, a gente fez tudo, está fazendo tudo capital próprio, né? Então, estamos passando essa fase mais difícil, que é, putz, a gente quase que junta as moedinhas aqui, né, para pagar, né? Mas eu sei bem. A gente decolando, rodando, girando, a gente vai capitalizar 1.000 contas abertas com 30 mil de depósito no mínimo inicial, que são contas de investimento. A gente vai capitalizar 100 milhões de reais em 12 a 18 meses. Esse é o nosso planejamento. Então, tem muito trabalho para fazer, muita coisa, né? E é o que a gente quer fazer. Então, a gente vai abrir conta, vai trazer dinheiro, e aí depois eu tenho uma rodada para negociar com o pessoal do Fundo Soberano. Eu já conversei com eles, inclusive, é uma empresa investida nossa, eles querem investir 10 milhões de dólares, mas eu não quero abrir com eles agora, porque eu sou muito pequeno, senão eu vou tomar... Eles podem querer engolir, né, Glauco? Isso é bem comum. Só que fundos soberanos, geralmente os fundos soberanos que são internacionais, eles têm, quando tem um viés governamental, tem uma facilidade, que eles te escrutinam no começo, analisam a fundo quem é você, e depois que você passou por essa compliance, que é um pouco mais apertado, eles te deixam em paz. Você pode operar, você vai operar em paz, muito mais do que se você tiver um seed money Brasil, ou um fundo Brasil, que vai querer participar do conselho, que vai querer dar pitaco, vai querer a maioria das ordinárias, vai ser uma série de coisas que talvez hoje seja o motivo de você não ficar tão confortável em receber muito dinheiro, porque vai ser muita gente dando pitaco, é quase que vender alma pro diabo. Eu entendi isso ali de raciocínio. Faz sentido, é melhor a gente correr. A força comercial a gente tem grande também, então a gente tirou de lado porque a gente cansou de colocar dinheiro na empresa dos outros e não ter gestão do caixa, entendeu? Então, hoje, a gestão do caixa é compartilhada em qualquer empresa investida, enquanto Scroll, a gente vai isso para dentro do BAS, e a auditoria, você nem me fala, semana passada eu fiquei 5 horas em reunião de auditoria, toda a análise nossa, a análise das empresas investidas, assim, foi exausto. Ontem a gente ficou até 5 horas da tarde também com outra auditoria de outro family office, então, assim, a gente está cansado. Exaustivo, né? Essa parte é difícil, porque os caras querem colocar dinheiro, né, mas dinheiro não como eles querem investir nas operações que a gente está realizando, né? Então, aí é desgastante, porque dinheiro para virar acionista, não. A gente só tem aberta preferencial também, o controle acionário hoje 98%. Você foi só para preferencial, perfeito. Isso, preferencial. Então, mas nem está aberto rodado, não. A gente vai fazer só quando tiver mais de 20 milhões de patrimônio, tá? Mas eu preciso também...
Você me falou também sobre um viés de recuperação judicial, Glaucon. Glaucon. Você falou alguma coisa em relação à recuperação judicial? Vocês também fazem alguma coisa em torno disso? Não, eu trabalhei com recuperação de crédito, né, empresas, e também Crédito. administração de crédito, mas eu também administrei empresas que estavam em recuperação judicial. Na verdade, uma empresa Perfeito. estava em recuperação Perfeito. judicial, aí eu fui interventor nomeado pelo Ministério Público, junto com uma equipe de auditoria, e isso deu muito trabalho. Foi 1 ano e meio administrando uma empresa que devia 150 milhões. Então mas a gente conseguiu tirar, pelo menos, ficou na RJ, também tirou do status que ela estava, né? Não conseguia pagar a conta, girar, enfim, a gente conseguiu dar uma andada. Depois aí eu saí, outro time de auditoria entrou, e aí eu fui empreender e fazer minhas coisas. Foi tirar o dinheiro do bolso dos outros para pôr no seu, né? Eu tô cansado, eu cansei também de pegar dinheiro dos outros, de investidores, e colocar no bolso das empresas investidas e não ter gestão do caixa. E aí isso está me incomodando, me incomodou tanto que eu falei, chega. Aí o Gleice apareceu, falou, vamos fazer um base. Eu falei, cara, esse negócio é complexo. Meu Deus, e como é? Aí eu falei, é por isso que eu gostei, porque é complexo. E aí, assim, a gente foi namorando aí com o pessoal da empresa, conversando muito, e aí tomamos uma decisão, e agora estamos só esperando aí as homologações finais, a APP, né? Isso finalmente. É isso. Maravilha, vamos lá. Não tem bobo nessa reunião, gente. Não tem bobo aqui, não. E tecnicamente, Em relação viu? É muito bom. às duas coisas que você citou, Glauco, nós estamos falando, por exemplo, de recuperação judicial. Não sei se você sabe, mas a FSA, ela nasceu e tem no seu DNA um escritório de advocacia. Na essência, nós somos um escritório de advocacia. E a gente faz recuperações judiciais aqui na empresa, lógico que não é a aba de recuperação de crédito, mas uma aba se confunde com a outra, que a gente sabe que recuperação judicial nada mais é do que trabalhar os créditos de uma empresa que está prestes a falir, ou nem sempre, né? Às vezes é uma boa simulação, e aí é por isso que entra, às vezes, o Ministério Público e as fraudes, os crimes falimentares que a gente tem que enfrentar em qualquer recuperação judicial. Então, e como recuperação de crédito, hoje a nossa essência maior na advocacia é a recuperação de crédito. Acredito que o pessoal já tenha passado isso para você, mas trazendo duas situações que você mesmo abordou, eu percebo que as conversas vão ser muito fluidas, justamente porque o que você fala eu concordo, e se por acaso eu for dar opinião, você fez o pivô na hora certa, tá? Falar um pouco da nossa empresa, não sei se o pessoal chegou a abordar, mas eu quero deixar algumas coisas super claras aqui e bem importantes para a gente ter vida longa, parceria de longuíssimo prazo. Eu vou explicar, me interrompam quantas vezes forem necessárias, não tem pergunta sem resposta, pode não ser a resposta que vocês gostariam de ouvir, mas o nível de transparência aqui ultrapassa o normal. No fim das contas, a gente começa fazendo amigos e depois a gente pensa em fazer negócio. Felipe, comercialmente, eu conversei somente com o Cleison. Eu não sei quanto o Cleison passou para o Glauco. O Cleison já passou para o Glauco. Foi só um briefing de direito creditório de recuperação de crédito mesmo. Porque aquela apresentação tem uma parte de que tenta falar um pouco da própria estrutura e etc., mas aí para a gente, como a gente já está no mercado, a gente entende um pouco. Então, Felipe, o resumo que a gente entendeu, que eu também passei para o Glauco, né, Glauco? A gente entende que você tem uns ativos de recuperação de créditos judiciais, você está estruturando esses ativos através de uma estrutura própria aí, e está captando de forma privada com essa estrutura. A gente queria conhecer um pouco mais sobre ela, né? Como é que você montou ela, como é que ela está desenhada aí, quais são os caminhos que você tem aí de ofertas, e você montou uma estrutura se não me engano, se tiver algum tipo de equívoco aqui, vocês podem me corrigir, uma espécie de rentabilidade fixa. Então a gente quer saber como é que você montou essa tua estrutura aí, essa rentabilidade fixa, né? E, enfim, vamos entender um pouquinho e a gente vai trocando figurinha e conversando, tá? Perfeito, vamos lá. É exatamente isso. Sem pôr nem tirar, não vou fazer correção nenhuma
ao que você acrescentou, tá? Algumas coisas que são muito importantes a linha do tempo, tá? Nós estamos falando de 27 anos de advocacia, nós estamos falando de compra de crédito desde 2004, posterior, em 98, a Sociedade de Advocacia, e a empresa hoje, no ano de 2026, tem 1 ano e 8 meses de captação a mercado. Por que essas informações são muito importantes? Porque quando eu falo para você que nós tratamos de uma remuneração pré-estabelecida, não faz sentido se por acaso eu compro o crédito hoje e eu só vou recuperar ele dentro de um prazo histórico que bate seus 24, 30 meses. Porque se eu estou remunerando ele mês a mês, de alguma coisa que eu só vou receber no futuro. Então, essa conta acaba não fechando, desde que eu já tenha comprado 80% dos créditos que eu coloco a mercado sem investidor algum. E isso é o mais importante. É exatamente isso que nós fizemos. Quando nós iniciamos a nossa empresa comprando créditos, já num formato diferente. Lembra que eu falei que eu comecei a comprar crédito em 2004? Em 2004, a gente comprava crédito porque advogávamos para o setor sucroalcooleiro, muitos deles voltados para a RJ, e a compra de créditos era uma das estratégias para a gente poder diminuir o nível de endividamento, ou, em alguns casos, quando a gente fazia fusão, aquisição M&A, a gente tinha uma empresa que valia 500 milhões, só que tinha 200 milhões de dívida, vinha um estrangeiro para comprar a empresa por 500 milhões, e a ideia dele era qual? Te dou 300 e pago os 200 de dívida. Nada disso. Assine num memorando de entendimento, eu te entrego a empresa sem dívida nenhuma daqui 6 meses. Daqui 6 meses, nesses 6 meses, eu tenho uma sobra de caixa de 200 milhões de reais que eu deveria usar para pagar os credores, certo? Eu vou de uma forma sigilosa e discreta atrás desses credores e vou comprando esses créditos sem avisá-los que eu sou integrante da empresa. Falando de forma transparente e clara, foi isso que nos deu a expertise que temos hoje de compra de créditos estressados. O que acontece? Nós protegíamos o devedor, hoje nós cobramos o devedor. Por que a gente cobra com tanta eficiência? Porque a gente sabia como esconder. Porque era a gente que escondia, a gente que protegia. Não só através de holding, de offshore, não através dos instrumentos óbvios de proteção, que são muito válidos e funcionam, mas também através de algumas situações um pouco mais sutis no mercado jurídico, aonde, diante disso, a gente conseguia eficiência, mas a eficiência, como o Glauco já abordou, ficava em outro bolso. Num dado momento, eu identifiquei. Se eu sei aonde comprar, se eu sei como cobrar, eu vou fazer isso sozinho e vou parar de trabalhar para os outros. E assim fizemos. Em 2019, a gente já tinha uma carteira de uns 200 milhões de reais de saldo executivo. E isso trouxe, mês a mês, ano a ano, um crescimento exponencial. Por quê? Porque eu comprei um crédito, isso é a título de exemplo. Comprei um crédito do jogador de futebol do Vasco, Martim André Silva Leite, conhecido no meio do futebol como Martim Silva. Paguei 86 mil reais, fiz um acordo com ele por 510. O que eu faço com essa diferença? Eu vou para Dubai? De jeito nenhum, não sou bobo. Eu compro um outro pacote de 500 mil reais. E eu faço 3 milhões de lucro. E assim sucessivamente. O nível de crescimento é tão estratosférico que eu tenho que até, em alguns casos, tomar cuidado para explicar. Porque, senão, de fato, a pessoa fala, cara, bom demais para ser verdade. Você tem que falar isso no momento oportuno para que isso faça sentido. Por exemplo, se eu citar que há 90 dias atrás, nós celebramos um acordo com uma empresa que devia, chamada Self-Trans,
um acordo por 6 milhões de reais. Só que eu falar para vocês que eu paguei 150 mil reais no crédito, vocês vão falar, não, Felipe, exagerou. Só que a maravilha da advocacia é que tudo que a gente fala é documentado ou documentável. Então, fica muito fácil de eu mostrar para você o instrumento de cessão com preço, 46 meses depois, homologação no Tribunal de Justiça por 6 milhões de reais. Pois não, Glauco, meu amigo? Esse crédito você comprou, por exemplo, esse jogador de futebol Martins Silva, você pagou 150 mil. Não, 86. Hã? O 150 mil é da Self-Trans. Tá. Esse eu paguei 86. 86 e cobrou os 500? 510. Na verdade, foram 520. Eu só não sei o número exato, Não, tá porque bom. o acordo foi em dólar. Não, tranquilo. Esses créditos são qual linha de atraso aí, que você compra? Eles já foram lançados, já passou o PDD, 6 meses, já está em execução, o banco já tentou recuperar e não conseguiu. Eu Então, trabalho em cima da ineficiência do banco. Você trabalha com mais de 360 dias, né? Demais, mas muito longe disso, muito longe disso. 2 anos. Por aí, tem crédito de 2 anos, mas vou te dar um exemplo. O crédito do Kalimann, que é um estilista aqui de São Paulo, se não me engano, eu posso estar errado, mas se precisar, eu pego a data exata. A gente comprou em 2021. Nós estamos em 2026. De 21 para 26, eu paguei naquele crédito 180 mil reais. Tudo que eu falar para vocês é documentado, tá, gente? Eu não vou falar nada que não esteja em papel. Inclusive, até peço que o Pablo e o Wilton estejam atentos a isso para eu mandar essa documentação para vocês e você disparar para o pessoal no momento oportuno. Nesse caso do estilista Kalimann, comprado por 180 mil reais, qual era o saldo que ele pegou no Banco Itaú? 1.200.000. Qual era o saldo quando eu comprei o crédito do Banco Itaú? Já não performado, já lançado no balanço, como perda e ter seu devido abatimento tributário, já passou isso tudo. 3 milhões de reais. Então, eu comprei por 180 mil, um crédito de saldo de 3 milhões. Porém, eu, antes de comprar o crédito, por ter um relacionamento com um banco de muitos anos, ser um grande comprador dos créditos de banco, pra você ter uma ideia, o ano passado nós fizemos a maior compra do Brasil, quem fez fomos nós. Como eu tenho esse relacionamento, eu tenho a alçada de analisar o crédito antes de comprar. Eu costumo dizer que se você quiser abrir uma recuperadora de crédito, você vai conseguir. Você vai passar pelo compliance do banco, porque vocês vão mostrar que vocês não são bandidos e que vocês têm dinheiro em caixa para comprar. A diferença vai ser que talvez na hora que você... Talvez não, certamente. Quando vocês começarem a comprar os créditos dos bancos, eles vão falar assim, ó, Tó, o que eu tenho é isso aqui, você se vira. Você vai comprando no meio um monte de saco de merda. Vocês me perdoem um francês aí, Eduarda, principalmente você. Você vai comprar um monte de porcaria e você vai ver se você recupera alguma coisa. Hoje, a gente, por conta de relacionamento, tempo, grandes compradores, a gente recebe as listas e escolhe as listas que queremos comprar. Inclusive, quando a gente precisa escolher um crédito dentro da lista, a gente também pode, tá? E nesse caso, em números, pagamos 180 mil reais do crédito do Arthur Kalimann, o saldo que ele pegou no banco era de 1.200.000, o saldo, quando eu comprei, era de 3 milhões, a primeira atualização deu 26 milhões, e hoje está em 62. Você fala, cara, cuidado com os números. De novo, eu falei, desculpa, se eu tenho a homologação dos cálculos assinado por um magistrado e eu não puder passar isso para os meus parceiros, aí tem alguma coisa errada comigo. Só preciso que vocês entrem no Tribunal de Justiça e não analisem um documento que eu te mande. O processo não corre em segredo de justiça, é de fácil análise. Baseado nisso, esse crédito, por exemplo, do Kalimann, por que o banco me vendeu, Glauco? Porque ele não conseguiu recuperar. Não, isso já está lançado como perda lá no balanço dele também, então o Tudo que entrar certo. é lucro direto e não tributado ainda assim. Exato, isso aí, ó. Olha que facilidade. Ô, pessoal, me arruma mais uns 2 desses, tá, gente? Por favor. Fica tão mais fácil minha vida. Empresas que faturam acima de 78 milhões de reais, obrigatoriamente, têm que estar enquadrados no lucro real. Todo banco fatura acima de 78 milhões de reais, obviamente estão enquadrados no lucro real e tem essa possibilidade de lançar o que você recebeu da FSA com o que você tinha expectativa de receber do devedor, você lança essa diferença no balanço
é um prejuízo fiscal, e você tem seu abatimento tributário nisso. Além disso, ele recebeu um pouquinho do devedor, além disso, ele recebeu um pouquinho de mim, teve um abatimento tributário, e o mais importante, aí é o mais importante, o core business do banco é emprestar dinheiro a juros, não é escritório de advocacia. E aí, uma situação dessa, Glauco, você sabe, você é do mercado, aquele tratado que regulamenta os bancos centrais no mundo, que se chama Tratado de Basileia, diz que se eu tenho R$1 em caixa, eu posso emprestar R$10, alavancagem. Agora, e se eu retomo um apartamento? Eu posso emprestar alguma coisa? Você não pode emprestar nada. Então, se você está preocupado com a saúde financeira do banco, dentro da nossa operação, eu quero te deixar tranquilo. O banco não está tendo um problema financeiro por minha causa. Ele me ama. Olha, eu vou te falar, ele me ama. Ok? Ok. Agora que nós estamos falando, por exemplo, do crédito do Kalimann. O crédito do Kalimann, por que o banco me vendeu com essa possibilidade de recebimento tão grande? Também não dá para achar que é só por conta do balanço e por conta da Basileia. É porque ele não enxergou alguma coisa que eu enxerguei. Justamente porque um banco de primeira linha tem 5 mil novas execuções por mês, gente. Nós estamos falando que o ano de 2026 o Itaú vai terminar com 60 mil novas execuções por mês. É humanamente impossível você ser eficiente na área jurídica nesse caso. O banco de primeira linha tem quantas? 6 mil? 5 mil por mês. Banco de primeira linha. E aí, Glauco, vamos fazer uma brincadeira? O Itaú terminou o ano de 2026 com 60 mil novas execuções, certo? Certo. Só que ao longo dos 10 anos são 600 mil novas execuções. O Banco Itaú tem 70 anos de história. E eu estou falando só do Banco Itaú. Junta Bradesco, Santander, BTG, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Cada um deles tem esse número. Tá? Com um detalhe. Qual é o core business do banco? É pôr terno e gravata e advogar? Ou é emprestar dinheiro a juros? Emprestar dinheiro a juros, cheque especial, crédito, giro. Fica tranquilo. Quando o cara não paga, ele vai se lambuzando lá e vai... Exatamente. É o que a gente quer fazer também. Exatamente, eu não quis falar, mas eu pensei, tá? Ainda bem que saiu da sua boca. O cara ganha 60%, 70%, 100% ao ano, tá lindo, cara, tá ótimo, já pagou tudo. 17% no cartão de crédito, você imagina? Você tá sendo acompanhador desse cartão de crédito, rapaz, tá tudo 15%. Agora, e a garantia real e a expertise de recuperação? Porque, assim, papel podre, a gente sabe, 1.080 dias, 2032, aí como é que vocês recuperam isso? Qual que é a expertise? Vamos lá. Garantia real. Eu tenho 3 formatos de crédito quando eu compro. Aquele pequenininho até 50 mil reais, 15 mil reais, 70 mil reais, não tem garantia nenhuma. O devedor não está nem esperando uma execução. Quando eu peço penhora de dinheiro na conta, o dinheiro está na conta. Esse não tem garantia e esse devedor não tem nem advogado. Tá? 2. Esse modelo que eu citei do jogador de futebol, um crédito de tamanho médio, que às vezes no pacote com 4 unidades de crédito, 2 tem garantia, 2 não tem, e o caso do Martim Andrés é um que não tinha. Por que nós recebemos do Martim Andrés? Primeiro, porque tem gente que acaba pagando mesmo não tendo garantia. Segundo, quando a gente apertou no calcanhar dele, no calo, sabe o calo dele? No caso do Martim Andrés, é um jogador da mídia. Ele jogava no Vasco, foi transferido para o Libertad do Paraguai, e é um jogador que jogou 3 Copas do Mundo. 2010, 2014, 2018. África do Sul, Brasil e Rússia. Uma dívida dessa atrapalha muito a imagem dele. E a gente vai de forma muito agressiva nos andamentos processuais. Recebemos. Então, esse é o segundo modelo. Um pacote de crédito que eu citei, exemplo. Tem 4 créditos, 2 tinham garantia, 2 não tinham. Esses 2 que não tinham garantia, a gente recuperou um deles. Não recuperamos o outro, que é o do Francisco. E os outros que têm garantia, a gente nem tem muita pressa, porque a garantia, ela geralmente é maior do que o saldo que ele me deve. Então, eu deixei atualizando, pego o imóvel inteiro, não tenho pressa. Esse é o segundo formato de crédito que a gente compra. E tem o terceiro. O terceiro é um crédito grande,
caro. Peraí, só um pouquinho. O segundo com garantia, ele tem faixa de valores e garantias quais, mais ou menos? Só... Eu vou te dar um exemplo. O saldo executivo do caso do Martim Andrés era R$800 mil. É o que ele devia. É de 70 mil para cima ou não? Qual que é a régua ali? Vamos lá. Não tem uma regra, tem um modelo de pacote. Chega uma lista com, ó, esse aqui tem 300 devedores. Esse já é aqueles pequenininhos. Esse aqui tem 5, ele já é o médio. E tem aquele que é um só. Então, vou te dar um exemplo desse, do caso do Martim Andrés. Quanto o Martim Andrés devia? Cartão de crédito e cheque especial, 260 de cartão de crédito e 60 de cheque especial. Esse saldo atualizado, quando eu comprei a dívida, estava em R$800 mil. Aquilo que era 320 virou 800. Eu paguei 10% do saldo, 80. Recuperei 510. Claro que isso está homologado no Tribunal de Justiça também, te mando os documentos depois. Esse é o tamanho médio, tá, Glauco? Isso é sem garantia também, né? Não, esse daí tem garantia, mas vamos lá. É o pacote que tem 4 unidades. 2 vem garantia, 2 não. Ah, tá. Entendi. E tem aquele que me custa mais caro, é um crédito de alto valor e é um crédito que já vem com garantia. Por que o banco me vende? Porque ele cansou. Porque esse cara, ele tem dinheiro e tem um corpo jurídico combativo. E o banco tem estagiário advogando. Só que o azar é que quando ele encontra a FSA lá na frente dele, e aí muda a conversa jurídica. E aí eu vou dar um exemplo do próprio Kalimann. Do caso do Isaac Marsten, nós compramos um crédito por 7 milhões e a recuperação foi de 250. Esse crédito já veio com 60 penhoras. Se eu errar em 60, foi 50. Mas para você ter uma ideia, a Câmara Municipal de Angra dos Reis fazia parte desse crédito. Isso já vem tudo com penhora. Quando eu comprei do Banco do Brasil, a escritura pública, 7 milhões de reais, mais 350 mil de honorários, saldo executivo foi atualizando e já tinha um monte de garantia. Só que demorou 40 e tantos meses para eu recuperar esse ativo. Por quê? Porque o cara que está lá, que está devendo 250 milhões, Glauco, que tem 50 imóveis, ele tem um advogado bom. Ele não tem um pangaré do outro lado. E é engraçado, olha as coincidências. O cara entra com embargos, o cara vai... Não, o cara, ele entra tudo protelatório, mas uma hora acaba. E aí, que hora que ele vai sentar para resolver o negócio? Quando ele percebe que eu estou penhorando mais coisa que o banco não estava fazendo. Aí ele fala, eita, vou sentar com esses bobos aqui. Tá? A advocacia é muito fechada e é engraçado que tem algumas situações muito quase românticas no nosso meio. E eu vou te dar um exemplo. O advogado da família Marsten, que é esse do crédito de 250 milhões, se chama Maurício Ozzi. Glaucon, quem você acha que foi o infeliz advogado do Kalimann? Na hora que a gente abriu o processo, era quem o advogado? Era o mesmo cara. O Maurício Ozzi. Esse cara deve ter um pesadelo com essa logomarca aqui atrás, rapaz. Olha, eu não queria estar na pele dele. Esses são os 3 perfis de crédito. E a gente comprou muito crédito sem ninguém. E é o fluxo de acordo corriqueiro ao longo... Hoje, eu estou em 2026. Eu compro desde 2019 nesse formato. Então, eu tenho compras que são desses 3 perfis e o fluxo de acordo é super fluido, porque eu não paro de comprar. Se eu não paro de comprar, eu estou comprando um pacote de crédito hoje que vai começar a sair acordo daqui 12 meses, 24, 36. Ou seja, o investidor que eu pago hoje é do fluxo anterior. Ele não é contando com o dinheiro que eu vou receber daquele crédito. Aquele crédito só vai lhe conferir a garantia. E aí nós entramos no pilar mais importante do nosso trabalho. Porque o investidor, ele gosta de rentabilidade, ele gosta de liquidez, mas ele quer saber mesmo da garantia. O ponto é, o que eu faço se acontecer alguma coisa? E aí é onde a gente se destaca demais quando a gente está falando de movimentos alternativos. Pode pôr o nome que você quiser, a empresa que você quiser.
pode pôr EQR, EQI, EPI, Fictor, qualquer coisa que você falar, a dúvida é, ok, a empresa é grande, a empresa é bonita, a empresa vende sorgo de milho, tudo muito bonito, flui, ó, show de bola. Se acontecer alguma coisa, o que eu faço? Lá, eu não sei qual era a garantia. E eu vou orientar para vocês um negócio que a gente aprende muito rápido, mas dói muito se a gente não aprende. Garantia não se move. Isso aqui é um telefone. Se eu tiro esse telefone daqui para pôr aqui, ela não é garantia. O que é garantia aqui, para mim, é a mesma coisa que nada. Saca de soja, cabeça de gado, celular, automóvel, qualquer coisa que você tira daqui e põe ali, para mim não serve. O que é garantia? Aquilo que não se move. E a gente só trabalha com o nosso investidor com penhoras imobiliárias. Ou seja, eu estou com você numa operação através de um contrato que sempre foi muito bom, amparado por lei, antigo, instrumento muito válido, usado por pessoas sérias, que algumas empresas não sérias fizeram o favor de destruir a reputação, que é o contrato de SCP, regulado pelo Código Civil, tá? A gente não pode culpar a faca pelo assassinato. Quem cometeu o assassinato foi o portador da faca. A SCP é a faca. Quem usou de maneira inadequada foram as empresas. Então, quando a gente vai fazer um paralelo, e eu faço isso sempre. Entendi. Aí, legal, concordo com você que garantia aquilo que não se move. Excelente conceito. Achei muito interessante. Depois a gente vai ver seus números aí, a efetividade disso, o número de contratos que tem entrando aqui na base, o número que você está... Eu preciso fazer essa pergunta para você. O número de contratos que entra, o número de contratos que fecha. Qual é a sua taxa de conversão? Primeira coisa. Segunda, SCP é um instrumento jurídico válido, regulado pelo Código Civil. Essa garantia não se move, mas como é que você instrumentaliza uma garantia no SCP? Terceiro, como é que a gente não enxerga o saldo da sua conta dentro do SCP? Então, isso para a gente é um risco extremo, entendeu? Tá, como é que você vincula a sua garantia no SCP? Eu tenho um processo onde eu já conquistei uma penhora e, em caso de inadimplência, você se habilita no rosto dos autos, aquela garantia não é mais minha, ela é sua. De forma hidrografado, né? Então, não. No caso de operação judicial, aí eu estou lá embaixo, sou o terceiro, quarto para receber, ou mais, né? Vamos lá. Se por acaso a gente está falando de uma recuperação judicial, você tem que obedecer a ordem no concurso de credores, que fala que é primeiro trabalhista, depois fisco, depois garantia real, empresa de pequeno porte, quirografado, e quirografado vai estar lá embaixo, vai receber, nem vai receber. O ponto é, eu não trabalho com crédito em recuperação judicial. Qualquer operação que entrar... Ótimo, tá tranquilo, entendi isso. Você trabalha com crédito melhor, longo, difícil, operação, mas melhor, e você tem expertise. Agora, aí, ok, o produto seu, tranquilo, só quero saber qual que é a sua taxa de fechamento. 30%. Tá, qual que é o seu giro de carteira? A gente tem captado um volume tão pequeno, Glauco. Não, eu digo, desculpa, antes do volume de captação. Você tem um fechamento de 30%, ok. É muito bom. E o que você tem de carteira hoje de recuperação de crédito? 5 bi. 5 bi, ok. 5 bi. Você compra quanto por ano? Isso vai depender do nível de captação do ano e vai depender principalmente de taxa de inadimplência e balanço, a necessidade dos bancos de lançar balanço. O ano passado, nós compramos 2 bi. O ano passado, nós dobramos o tamanho da empresa com a compra que eu citei a você, que foi a maior compra do mercado. Isso é valor de face dos créditos? Ou valor não de compra, de face. Nós pagamos por volta de 5% a 10% do saldo executivo. 10% só quando tem muita garantia envolvida. Pode trabalhar no número de 5%. Ô Felipe, o credor é SCP ou investidor? O investidor. Investidor. São 2 SCP. Ok, estamos entendendo, desculpa, só fazendo as perguntas que eu estou entendendo melhor. E é bem legal. De 2 bi que você comprou, o crédito executivo disso é o quê?
É os De 2 5 a bi. 10%. Paguei 200 mil, paguei 100 milhões. Isso é 5 a 10%? Exatamente. O saldo executivo é 2 bi. E eu já tinha 2 e alguma coisa. Por isso Não, que eu quero saber o outro, como é que você chama? O outro saldo que você chama. O saldo executivo é 2 bi. E o valor é o efetivo. valor de compra. Tá, o valor de compra foi quanto? Deu 100 milhões. Isso está documentado, né? Não. Não? O valor que você paga, não? Nem sempre está documentado. Tem situações que está documentado, tem situações que não. Vou te dar um exemplo. No caso do Kalimann, tá? No caso dessa compra que foi gigante, que foram enormes, a gente teve honorário que a gente pagou direto para os advogados, não está. No caso da família Martin, está, tem um instrumento de cessão. Não, a gente parou de chegar. Oi? Não, tranquilo, ok. Mas é mais ou menos isso, né? Isso. Mas a sessão está sempre documentada naturalmente. Não, a sessão está em meu nome, homologado no Tribunal de Justiça, eu como detentor do direito. Não, entendi, é porque você é advogado, né? E aí é transferido o crédito para o advogado, não é isso? No caso, é para a empresa, tá? Isso, Não é sociedade de para advogados. só que até para você entender como é o organograma da empresa, nós somos uma SA. E tem 3 empresas de baixo. Uma delas é a Sociedade de Advocacia, justamente por conta do que se levantou. Porque a gente não compra crédito em recuperação judicial, mas quando a gente, na entrada, a natureza do crédito é honorário alimentar, ou seja, honorário de advogado, ela tem a mesma performance de um crédito trabalhista. Num concurso de credores, eu estou junto com o trabalhista, e eu não estou nem falando que ele está na minha frente, é igual. E aí, a minha preferência de recebimento ultrapassa fisco, quirografário, garantia real, empresa de pequeno porte. Eu estou lá no topo da cadeia para receber, entendeu, Glauco? Como estratégia jurídica. Não, tranquilo, ótimo. Agora, você recupera 30% sobre o valor executivo ou o valor de compra? Do valor executivo. Então, vamos em exemplos. Eu gastei 100 milhões de reais com um crédito que tem um saldo executivo de 2 bi. Eu recupero 600 milhões, historicamente. Tá. Esse negócio é muito bom. Ok, joia. A gente vai ter que entender mais números. Agora, vamos lá. O que você levantou de dinheiro e você está usando SCP, né? SCP a gente não trabalha, tá? Se desculpa, a gente não trabalha. Tomei 40 milhões de prejuízo com a Fictor, minha SCP. Então, assim, você já sabe como é que eu estou, né? Se você me permitir, a SCP, ela não funciona para quem está falando das possibilidades que nós estamos. Então, vou te dar um exemplo. O crédito aqui em cima está lindo, você está com uma operação boa. Mas quando a gente vai falar agora de investidor, e a sociedade que a gente vai relacionar com o investidor, SCP é frágil para o investidor. Você está falando de 40, 50 milhões que você teve problema, certo? Certo. Mais a partir de 10 milhões... Deu mais de 100. A partir de 10 milhões, você não é um SCPista. Você compra o crédito junto comigo, eu te habilito no processo. Você é dono junto comigo. A gente tem interesse em fazer esse formato, a gente não quer essa responsabilidade jurídica, a gente é banco. A gente a gente é interveniente captador. E, no caso, a gente está funcionando com base ou com oferta pública. É interessante o negócio. Quanto você já captou efetivamente com SCP? Não deu 100 milhões de reais. Mas vamos lá, só tem esses 2 formatos. Ou você é SCPista, ou você tem um formato jurídico mais seguro, que é ser dono do crédito, habilitado no processo. Se você está falando de fazer isso dentro do ambiente bancário, que é através de uma CCB, usar como lastro, eu preciso transferir ela para você. Você não consegue fazer uma CCB para o seu banco com um ativo que está no meu nome. Sim, claro. Eu tenho que transferir para você para que o andamento dentro do SPB ele seja regulado. Então, até para isso, você precisa ter ele no seu nome. E da nossa parte, não existe oposição para isso, desde que as compras sejam acima de 10 milhões de reais. Você falou de 50, uma compra minúscula. Tá. Nesse caso, Glauco, você tem captado... Glauco, só racionalizando aqui, gostei do Felipe ter aberto essa possibilidade, porque a gente pode sair da SCP, né? E outra coisa também que a gente pode fazer, Glauco, é concentrar o investimento no SPE organizado por nós. Então, a gente pode montar um pool, como a gente faz nos crowdfundings de inovação,
um pool para fazer esse tipo de operação. A gente pode fazer, inclusive, obviamente, Você dando certo. foi cirúrgico agora. Deixa eu dar uma explanada. Você foi impecável. Por quê? Porque a normativa 88 permite você fazer isso que você está falando. E eu tenho até 15 milhões para fazer isso por Acabou. CNPJ. É isso. Fechou, é isso. Entendeu? Eu acho interessante a SPE também, mas assim, eu acho que a gente tem que buscar um instrumento bancário, o CCB é maravilhoso. Mas a SPE, ela pode, Glauco. Sim, se você tiver uma SPE e você for uma dos sócios dela, aí você pode instrumentalizar ela através de uma CCB, de uma nota comercial. Não acho que é viável nota comercial, nem até dá para pensar, mas não, para mim o formato mais vendável é a CCB. Mas através de uma SPE composta pelas pessoas envolvidas aqui, ela funciona sim para você ter ela como laço para fazer CCB e trazer ela para o seu BAS. Aí fechou com chave de ouro. E se nós tivermos mais de um investidor, for grupo, a gente faz isso dentro do chapéu do 88. Exatamente. A normativa 88 veio... Cara, eu vou te falar, poucas vezes ela veio para ajudar tanto. Ela entrou no ambiente digital e resolveu a nossa vida. E por enquanto é mais suave, né? Mais leve. Exatamente. E ela mudou o valor, né, Cleison? Ela vai até 50 milhões esse ano, se Deus abençoar, viu? Oh, Deus, é isso mesmo. Na hora que bater 50 milhões, gente, acabou. Doutor Felipe, e qual que é a remuneração? Não, formalidade, Glauco, pelo amor de Deus. Não chama de doutor. Qual é a remuneração para a captação que você trabalha? Como é que você trabalha aqui em formato de agência, de contrato? O formato tradicional é 2, 2,5% e 3%. 2, 2,5%, 3%. Isso, que é de 50 a 300, de 300 a 999 e de 1 milhão para cima, 3%. 50 mil a 300, né? 2. 2. O 300 a... 301 a 999, 2,5. Tá. Acima de 1 milhão, 3. De 1 milhão, 3. Você me leva bem demais. Você está doido. E isso aqui é taxa cliente e corretores executivos. Como é que fica? A empresa ainda paga o spread para os parceiros. Qual que é o spread para os parceiros? Aí eu vou falar para o Pablo e o Wilton passar para vocês, porque isso daí é uma parte que eu nem transito. Eu só vou complementar, Glaucon, que esses valores, eles são sem imposto de renda, até 50 mil, como antecipação de dividendos da operação. Então, se você comparar com a Selic, que ela te paga 15%, mas precisa pagar o imposto de renda, isso aqui é infinitamente melhor você receber 2% limpo, porque o dividendo está sendo pago pelo sócio ostensivo. Então, isso já é maravilhoso. Ele sabe disso, Paulo. É ótimo, conhece bem essa tributação. Mas a falta de regulação, tá certo, gente, que a gente pode ter produto CVM que debênture, que dá pau, enfim, pode ter CVM que dá pau, pode ter tudo, né? Gente, eu preciso deixar algumas coisas escritas aqui em letras garrafais. Muito claro. Quem consegue captar mais hoje, nesse formato que a gente olha e fala assim, a gente está vendo aí, a Icabank também está explodindo, o Nasca explodiu. Mais uma. O Will, e assim, e aí não para, entendeu? Então, você está falando de quem não é regulado e de quem é regulado. Foi muito sábio o que você está falando. O Will Bank regulado, o Master regulado, Pleno regulado. Exato. BRB só não vai cair por causa do coitado do brasiliense, que vai ter que pôr dinheiro, que na verdade vai refletir para a gente. Mas o que acontece? Precisa ficar claro para todo mundo, e para mim já está. Esse formato, eu sei que não serve. E eu nem cheguei na reunião pensando nisso. Quando a gente está falando de parceiros para bancarizar, o modelo é outro. Agora, importante a gente também deixar claro. O formato de SCP, com as remunerações que nós temos, você perguntou sobre remuneração de parceiro, ele vai receber um prêmio na cabeça que vai gerar em torno de 3% e 0,5% recorrente, é mais ou menos isso, dependendo de números, tá? O ponto é, esses números você pode descartar, porque isso não serve para o que nós estamos tratando aqui. Como assim? Não entendi, não. Porque nós estamos falando de SCP, nós estamos falando do investidor
que bate aqui na minha porta e eu mando um gerente meu atender, é o cara que está pondo 50 mil reais. A gente não está tratando disso, a gente está tratando de um modelo de mais de longo prazo, uma parceria um pouco mais perene, tá? Que, na verdade, quem vai ditar a perenidade vão ser mais vocês do que a gente. E aí a gente está falando pode ser um formato de SPE, que eu acho muito, muito coerente, o que o Cleison falou. SPE, ativo é o lastro, faz um formato de CCB, ou nota comercial, ou debenture. Eu entendo e concordo que tudo que aconteceu, por exemplo, com a NASCAR, é um negócio assim, vendi uma ilusão através de um negócio que, eu vendia tesouraria dos bancos, só que o banco pleno não era bem isso. A gente sabe que a gente está submetido a possibilidades em qualquer ambiente, até no Itaú. Vou mais longe, até no JP Morgan. O ponto é, e se acontecer alguma coisa? Vocês lembram o que aconteceu naquele banco do Vale do Silício, há uns 4 anos atrás? Silicon Valley, alguma coisa assim, vocês lembram disso? Não. Era um banco americano do Vale do Silício, ou seja, ele trabalhava as empresas de tecnologia da região, o FGC deles é 250 mil também, só que dólares, teve um problema. A gente não pode se preocupar hoje com se vai dar problema. Porque se a gente fizer isso, a gente não sai da cama. A gente tem que minimizar o risco, entender que o mercado existe seu risco e minimizar ele, lidar com gente séria. O ponto é, o que eu faço se der? E aí a gente entra em garantias reais. Isso serve tanto para o SCPista, que não serve para vocês, não é o formato para a gente, como serve também para uma SPE bancarizada como laço de uma CCB de vocês. E se acontecer alguma coisa? Garantia real. Entendeu? Não, excelente produtaço, Felipe, produtaço, gostei muito. Tem que Legal. estudar só a forma de operacionalizar isso. A gente quer soltar no base com 4 produtos novos, a gente vai ter 30 mil de depósito mínimo para abertura de conta, a gente vai abrir 1.000 contas no primeiro a 12 meses, de 12 a 18 meses, a gente quer levantar 100 milhões de reais. Então, assim, a garantia real ela precisa ser bem estruturada na parte técnica, e na CCB, eu acho que a CCB talvez seja um produto muito bom. A SPE eu gosto também, mas eu assim, tenho minhas ressalvas para o nível de controle, entendeu? Entendi. A gente a gente pode trabalhar em conta scroll, enxergando as movimentações. Por que eu estou falando de CCB, gente? Porque que paralisou o NASCAR? Polícia Federal, Receita Federal, lavagem de dinheiro. Que o IC estava sendo feito lá mais porcamente pelo nosso querido colega aí, banco, né? Aquele baratinho, o Cleis, qual que é? Edson, como que é? Não, o BAS lá, que a Cellcoin estava fazendo o compliance. Não, pior que isso, só cartas. Nossa. Aí os caras caíram no compliance, eles movimentando 500 milhões dentro de uma conta do Itaú, você imagina? E aí veio o pessoal... Tudo para dar errado, né, Glauco? Me ajuda aí, né, chefe? Um grande mais na operação. Então, assim, cara, a gente tem estrutura hoje para começar com solidez, com lá 500 mil, 1 milhão, 10 milhões, 20 milhões, chegar a 1 bi, não tem problema. Mas, assim, eu não vou começar errado, entendeu? Porque a Fictor mesmo lá começou, a gente distribuiu o produto deles aqui, conversando com eles, e os caras, a gente tem que mudar, mas vendia demais e falava, toca o pau. E aí os caras perderam a cabeça, e você vê que na maioria das operações os caras se corrompem num determinado momento. Então, o que a gente não quer? Primeiro, tem problema com lavagem de dinheiro, então tem para fazer o KYC dentro do Votorantim. Segundo, conta scroll, a gente ajuda você a ver nível de resgate. Para o cliente de 50 mil, de 1 milhão, ele pode pedir resgate. Qual que é o prazo de resgate? Como é que ele recebe isso? Está tendo resgate demais. A gente tem ali um controle. Pagamento de dividendo, a gente já tem conta reserva, a gente já tem uma previsão de todo o pagamento, porque atrasa dividendo no mercado hoje, você vê como é que você tem resgate massivo. Você fala, cara, eu pago dividendo todo dia 10. A gente vai pagar dia 15. Putz, grila, a empresa não está. Você só pode pagar no dia 9, né, Glauco? Hã? Se você combinou no dia 10, você só pode pagar no dia 9. Dia 11, nunca. Não, aí dá uma merda. Aí você falou de EQR aí, né? A gente tem contato com esse modelo de negócio também. Assim, a garantia se move lá dentro, mas já estou pagando atrasado também. Então, assim, não estou falando mal de ninguém, não, tá? Aí Cabank também. Poxa. Mas o mercado regulado tem problema, o mercado alternativo tem problema também. Onde a gente quer se compor? No mercado regulado, fazendo o KYC,
migrando. Por quê? Porque a Polícia Federal não vai vir e vai falar assim, ó, tem dinheiro da REAG aí dentro de você. E quando eu tenho uma SCP, o cara só deposita na conta, o executivo, o assessor, ele está doido para fechar a boleta. Ele quer saber se o cara tem tráfico de dólar. O cara fala, mete $1 milhão aí, ele assina, ele quer a comissão. E depois ele fala, a empresa que resolva. E aí, e a gente não vai fazer lobby político, a gente não vai ficar indo atrás de deputados, de vereadores, enfim, de gente de Brasília, a gente não quer esse lobby. Então, porque foi o que a Fito teve que começar a fazer, porque ela começou a receber dinheiro sujo. Então, assim, a gente abriu tudo nesse mercado, né? Mas eu acho que a gente tem uma oportunidade, produto brilhante. Vocês estão tipo desculpa, mas vocês devem ser muito melhor até. Existia uma empresa chamada Recovery no passado. Ela existe até hoje. Ela é uma empresa securitizadora do Itaú. Ah, tá, isso. E ela pega a carteira podre lá, podre assim, né, que a gente chama mais de... Ela não compra, ela é do Itaú, então ele só transfere do Itaú para a Recovery, inclusive podendo lançar essa diferença no balanço. Só que a Recovery começou a absorver tudo do Itaú. O que aconteceu, Glauco? Ficou ineficiente também. 60 mil processos por ano. Os caras sentavam no monte, né? E aí, o que aconteceu? Tem a Recovery do Itaú, tem a Travessia e a Inforce do BTG, tem Itapeva do Banco do Brasil e tem NPL1 e NPL2 do Santander. Todos eles têm suas securitizadoras de baixo. Entendi. Mas ficaram todos ineficientes, cara. Não tem jeito. Porque nós estamos falando de 60 mil processos por ano, certo? Sabe quantos processos eu tenho aqui? 1.671. Para ser eficiente, não adianta eu encher isso aqui de advogado estagiário e ter 70 mil processos para tocar. É humanamente impossível. Eu não consigo transferir o que está na minha mente para eles. Felipe, mas você consegue... Qual que é a nossa dificuldade hoje, tá? Com todas as empresas que a gente está falando investido. A nossa maior dificuldade é escala. Se a gente fala assim, cara, vou botar aí 50 milhões, ele fala, opa, peraí, 50 milhões eu aguento. Não, então vou botar 100. Não, 100 não dá. E a gente está vendo isso em várias empresas. Então, assim, e também a gente quer ter, porque qual foi o problema? Eu estou usando muito da FIT, porque a gente conhece muito hoje em dia. Isso aí nós tomamos 40 milhões meu, mais 70 de uma menina que vem para trabalhar com a gente. Enfim, foi um estouro, né? Os caras começam direitinho ali, mas no final, a alocação, o maior problema é a alocação. Aí, esse risco é o que você falou. A Recovery começou a receber todo o lixo lá do Itaú. E aí tem que escalar, tem que comprar, tem que fechar, a taxa de fechamento sua vai caindo, e aí, pima. Vamos lá, com a minha equipe, eu aguento 10 mil ações com eficiência. A partir daí, eu tenho que voltar a contratar, e aí, contratando, eu preciso ter um nível de excelência na contratação que hoje eu olho desconfiado. Só que aí a conta que você vai fazer é o seguinte... Só que você está falando em crescer 6 vezes, né? Exatamente. Você pode crescer 6 vezes, você tem 5 bi... Eu tenho 5 bi vezes 5, você vai ver quanto que nós vamos ter de saldo. Então, você pode captar R$1 bilhão. Exatamente. E se entregar 30% de 1 bilhão, aí... Dá para brincar. Fica bom. Bom, não tem dúvida mais não, o produto é maravilhoso, Cleiton, a gente tem que estruturar ele, eu acho que tem que ser CCB, cara, vai pagar um pouquinho menos de comissão, vai pagar menos para o cliente, mas aí sai o produto, a gente já lança a caixinha lá, o cliente correntista aporta no BAS, a gente vende, ele clica lá, já compra, manda o token para ele, a gente coloca o dinheiro já numa conta escrow, meu CFO fala com o seu CFO, a gente vai controlando as reservas, ali em torno de 10% de reserva para pagar dividendo e no máximo 20 ali, ou seja, uns 20, 25 ali para pagar resgate. Mas se o produto for bom também, estiver pagando tudo direitinho, resgate é mínimo. Se a gente vender bem também, ninguém vai querer resgatar. Resgate é 3%, é mais pontual. Né? O ticket de 120 mil, e a taxa média para o cliente sua aqui, que é muito boa, a gente pode reduzir, aumentar um pouquinho o spread do comercial, se você me der margem para pegar os dois e trabalhar um modelo, eu crio estrutura de agências, subagências e distribuo isso no Brasil. E a gente sabe para dentro do base. É isso aí. Zero problema. É isso. E, começando pelo nosso modelo de fazer um MVP, né, Glaucon? Sim. Até para
na primeira implantação, a gente ia aprendendo toda a negociação, toda a documentação, entendeu, Felipe? Então, a gente costuma sugerir o início de um valor menor, mas para entender sobre todo o processo, criar essa afinidade melhor, porque aí a gente, depois que tiver todo mundo afiado, inclusive o próprio time comercial, é que a gente solta mais aí os leões para a rua. É 1,5 milhão ali que a gente capta, às vezes é de 3 clientes pontuais que a gente fala, ó, tem esse produto novo, pode fazer, está validado, mas a questão de garantia tem que estar muito bem amarrada, e como você, Felipe, é expert nessa parte de execução, é bastante importante a gente ser ali sério nessa parte, né? Porque, assim, como diz o Justino, que é o CEO da FCJ, ele fala, não tem meio honesto, né? Ou é meio honesto ou não é honesto. Então, e meio grávido? Né? Então, você só pediu um negócio aqui. Então, assim, acho que é isso que a gente precisa fazer, né? O que é isso? Lançar um piloto, tem que apertar essa turma aí do Votorantim para entregar logo, e a gente fazer o piloto. Maravilha. Quanto a valores e volume inicial, zero de problema daqui. Quando a gente está falando de parceria de médio ou de longo prazo, não se olha para valor inicial. Então, no fim das contas, a empresa chegou a ser a maior recuperadora de crédito do Brasil, com 5 bi em ativo, não foi tendo essa postura gananciosa, foi tendo uma postura ambiciosa. Então, esse é o nosso perfil e a gente está em linha quanto ao que você falou, tá, Cleison? Fechadíssimo. Tá bom, querido? Muito bom, viu? Maravilha, gente, eu estou à disposição de vocês. Felipe, tá? Oi, meu amigo. Quero agradecer, que aula, viu? Obrigado. Aqui, entendimento. Eu trabalhei com recuperação de crédito há 5 anos, então, eu fui comercial Então, o elogio é mais significante ainda. Te sou muito grato pelas palavras, querido. Obrigado mesmo, viu? Foi uma aula aqui, viu? Obrigado. Acho que se a gente estruturar bem o produto, a gente roda o piloto, coloca, vamos falar 2 milhões, provavelmente 2 milhões é muito bom. E a questão da garantia no CCB, produto regulado, a gente faz, que isso, os caras põe para os meninos vender, treina o time, vende, e aí vai. Seu time comercial hoje está estruturado como, Felipe? 104 pessoas. Uau, 104 pessoas, tudo em São Paulo? Você está na Faria Lima? Eu estou na Avenida das Nações Unidas. Aqui na minha janela, eu estou de frente para o Shopping Cidade Jardim, e aqui está a Ponte Estaiada. E aqui está o trânsito de São Paulo, que vocês não querem nem saber como é. Imagina. Mas essa equipe toda é terceirizada, então tem alguém tocando essa operação? Você tem contrato de exclusividade? Como é que está isso? Não trabalhamos com contrato de exclusividade, a gente deixa nossos parceiros livres para trabalhar da forma que eles acharem interessante. O que acontece é que eles acabam ficando mais confortáveis trabalhando com a gente. Você paga a carteira, né? Você paga a carteira, né? Um pouquinho mais. Exatamente. E o seu pessoal ganha bem, então. Você tem diretoria já estruturada, gerência? Tem estruturado, sim, mas no fim das contas tem consultores que ganham mais do que diretores. Sim, normal. Uma carteira gigante lá, né? Você desacredita, o cara que tem um dente meio preto, tem outro do lado que tá até faltando, mas é comercial, senta no bar, vende para um, vende pro dono do bar, vende pro... Na hora que vê, o cara tá lá fazendo a carteira dele, ixi. Quem vende SCP, cara, depois vende qualquer coisa. Vende qualquer coisa. Agora, essa taxa sua aí de 18%, você está falando uma taxa, então, de mais ou menos 21% de captação ao ano. É tranquila, porque você tem aí uma margem. Como é que é a sua margem mensal aí com esse giro? A gente vai ter que fazer conta disso, né? Você faz um fechamento de mais ou menos 30%. Não, importante, eu te passar algumas coisas. Todas as vezes que eu te passar número, eu te passei para menos. Sempre errando para uma conta favorável. O índice de recuperação é de 30% a 40%. O que eu falei para você? 30%. O custo é de 5% a 10%. Lembra que eu te falei? Uhum. Eu não lembro a última vez que eu paguei 5% de um crédito. Então, quando a gente tiver esses números, eles sempre são, de alguma forma, melhores. Quando a gente está falando, por exemplo, de uma captação dessa, do Martim Andrés, que foi um pacote com 4 devedores, e o Arikawa, Francisco alguma coisa, o Marcos Fernandes ME e o Martim Andrés. Eu recuperei do Martim Andrés, do Marcos Fernandes e do Yuji Arikawa, eu tenho fazendas penhoradas.
Então, eu ultrapassei o saldo de média de 30% a 40%. Então, eu sou muito conservador quando eu passo números. Porque se mudar a nossa conversa é para melhor. Ótimo, entendi. Tá? Eu acho super importante. Esses números a gente tem que validar também, e aí vai uma auditoria documental, tudo, para a gente entender. Fácil, sabe por quê? Porque quando a gente está falando de números dentro de mercado, pensa você como um devedor. Você vai pagar o cara que você deve e tem um processo correndo. Você só vai fazer aquilo dentro do ambiente jurídico, através de um acordo assinado pelas partes dentro do processo, porque senão continua te cobrando. Então, quando a gente fala dos números, todos eles são documentados. Tem documento da entrada e documento da saída. Então, eu vou conversar ao nível de auditoria, que sabe assim, só você pega uma Big Four, não precisa nem disso. Eu vou te mandar o instrumento de sessão e o instrumento do acordo. Você vai digitar o número do processo no ESAGE. Para você pesquisar, é assim, ESAGE SP. Se você quiser pesquisar no Tribunal do Paraná, ESAGE PR. Tocantins, ESAGE PO. ESAGE SP é o número do processo, você vai colocar o número, você vai ver nos últimos andamentos processuais um acordo, que é a mesma folha que eu te mandei. Muito simples. Tá, você tem call center? Não, a gente trabalha com agressividade jurídica na cobrança. Nada de ligação, nada de ligação. Entendi. Não dá apoio nenhum para o fechamento, não. Só no jurídico. Eu espremo a pessoa de tal forma que ele vai falar, rapaz, não quero dever para esses caras, não. Mas eu não descarto essa possibilidade, tá, Gal? Não descarto essa possibilidade, porque eu não menosprezo nenhuma ferramenta que exista. Essa é uma delas. Só que essa é uma delas que vai servir só para aquele caso do primeiro modelo de crédito, lembra? Um monte de processo, dívida pequena, isso pode até funcionar. Não descarto, mas hoje nós não trabalhamos nessa parte. E a taxa de efetividade de recuperação de processo sua, então, é dos 30% de tudo que você tem no carteira. Isso é uma taxa... E você consegue rolar isso mensalmente? Como é que é? Aí a gente precisa ver essa volumetria sua, em termos assim... Desculpa, mas a gente é chato pra cacete, tá? Na hora do homologar, tá? Mas, assim, é porque nunca mais a gente vai ver os caras da FIT comprando coisa do nosso dinheiro, entendeu? Isso é foda, né? Com eles. Então, assim, a gente quer entender essa volumetria, o fechamento, e para a gente ver ali como é que está e estrutura hoje. Você tem quantos colaboradores? Nós estamos falando de 104 vendedores, nós estamos falando de por volta de 35 advogados, estamos falando do presidente financeiro, Andréia, Fernanda, Carol, diretoria, eu, Danilo, Evandro, Elton. Não dá 200 pessoas, Glauco. É porque a maioria são... Vendedores de CLT ou PJ? São PJ. PJ. Você tem contrato de distribuição com eles ou de associado? O que você faz? Tem contrato de representação comercial sem exclusividade. Legal, ótimo. Cara, excelente. Perto de 100 colaboradores, né? Isso. Tá, vamos deixar as outras perguntas para a teoria, senão a reunião vai estender muito. Aqui. Não tem graça a próxima reunião. Tentar custo operacional, tentar tudo. Aí a gente, dando certo aí, a gente roda o piloto de 2 milhões e vê, né? Vamos dar um pulo aí também, tomar um café. A gente está abrindo a sede aqui no Belvedere, né? O metro quadrado mais caro do Brasil aí, né? O Brasil é muito mais caro, mas e aqui também está uma renda per capita do Brasil. Aqui tem Porsche, Lamborghini, tudo os bilionários na rua, tudo Nova Lima. A gente está nessa região aqui muito boa. Essa região, eu tenho um parceiro aqui, morreu o seu Lodge, né, aí em Minas Gerais. Ele é o criador do Aldeia da Mata, não é isso? Isso, o seu Lodge, é isso mesmo. Isso. O filho dele já fez algumas reuniões com a gente. Inclusive, ele falou, cara, meu pai tá muito mal, eu preciso só dar um tempo de, tipo assim, com muito tato. Ele falou, cara, eu preciso só esperar meu pai morrer. Porque o pai dele já tava muito mal. Isso aconteceu, se não me engano, há uns 30 dias atrás, não foi isso? Acho que tem por aí, uns 60, ele faleceu, tá todo mundo aqui na expectativa que vai acontecer aqui sim. Eu moro aqui também nessa região. Ah, você mora aí? Ah, então você tá falando. Aqui,
Regiões por regiões, a gente sabe que essa é uma região muito boa. Por isso que eu falo que nem o nosso amigo Cleison, que está em Fortaleza, está em melhor lugar que você. E olha que eu só falei de BH, hein? Nem sabia que você estava aí. Uhum. Mas legal, a gente está aqui no escritório, vai ficar pronto em breve também, nós estamos quebrando tudo lá, vai fazer uma sede toda nova, com vídeo e tudo, que vai sair junto com a homologação, vai sair junto com a app Putz, que legal, né? negócio, vai ser uma homologação conjunta. Então, o Cleice vai até vir para cá, né, Cleice? Na inauguração, e depois a gente vai ver, tem que botar uns 50 milhões de reais, aí ele vem para cá. Tá? Já pega um apartamento para ele, só avisa para ele, qual o boleto do aluguel. É isso. Passou escala aqui em Juazeiro do Norte, tá, Cleiton? Também. Pessoal, muito bom, Felipe, excelente, obrigado pela aula, Eduardo, o Paulo, obrigado. Wilton, Cleiton, obrigado. Vamos fazer outra agora aí, Cleiton, vamos já, só no último. Olha só, acabei de pegar aqui no WhatsApp, seu Hélio Lodge. Isso. Quem me falou isso foi um parceiro, esse senhor que morreu. A gente vai, ao longo da nossa caminhada, tratar de muitas pessoas em comum. Eu tenho certeza disso, viu, Glauco? Legal. Bom, vou liberar vocês. Eu também tenho uma... Olha, 6h20 aqui em São Paulo, só começou o expediente. 9h20. Agora que você vai ficar no trânsito. 2 horas, 3 horas. Exatamente. Você tirar uma foto da Marginal Pinheiros aqui. Agora, cara, eu vou sair daqui pra quê? Eu vou um banho no banheiro ali, com uma bermuda e no sofá. Gente, com Deus, obrigado, viu? Valeu. Muito abençoe, pessoal. Obrigado, viu? Prazer, Felipe. Prazer, Eduardo. Valeu, Cleiton. Até mais, Eduardo. Tchau, Até mais. Valeu, Cleiton. Tchau. Felipe. Só... Filho da mãe. Todo mundo saiu. Eu vou falar com ele agora no privado. Viu aí que aula?